Então hoje nós estamos iniciando esse capítulo Predições do Evangelho e vamos só tirar assim alguns tópicos que chamam mais atenção e que nós ainda não tratamos em reuniões anteriores, porque também é um capítulo relativamente grande do livro A Gênese. Então nele eu estou tentando tirar aqueles aspectos que a gente ainda não tratou em outros estudos, para que a gente conclua o estudo desse livro o mais breve possível, né? Que a gente vê se começa. Agora, o interessante, entre aspas, é porque esses últimos assuntos do livro A Gênese são aqueles que realmente têm, assim, dados que são bem importantes, assim, de teor moral, sabe? Porque tem muitos capítulos, os iniciais do livro A Gênese, que trata de Deus, do cosmos, das leis naturais, e aí são justamente esses que não trazem assim alguns elementos que a gente possa trabalhar em termos morais, já esses últimos trazem. Por isso é que a gente está ainda demorando um pouquinho nesses últimos, porque eles são bem importantes. Então hoje a gente separou esse capítulo Predições do Evangelho, para nós termos uma ideia. Ele se dá o seguinte, vejam só. Ele é o penúltimo capítulo, é o capítulo 17. Ele analisa diversas partes do Evangelho, da Bíblia. Depois dele tem um capítulo pequenininho, que é o último, que é o capítulo 18, e que é a respeito dos tempos serem chegados, sinais do fim dos tempos, geração nova, que são justamente temas bem atualizados, que é importante a gente analisar. Justamente são os últimos que trata o livro A Gênese. Então a gente passa bem direitinho. Porque realmente eles são atualizados, assim, também dentro do contexto do que nós estamos vivendo. E hoje vamos ver aqui a introdução, extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Mateus, capítulo 26, 41. Às raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Não te proponhas desse modo a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo, alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente. Então vamos fazer aqui algumas reflexões, ainda nesse capítulo 26, 41. Na semana passada a gente fez algumas reflexões desse mesmo capítulo, que falava até, sobretudo, utilizando aquela expressão de que a semelhança do lodo que se forma no fundo de um lago, de um tanque, assim também são as tentações que, na verdade, normalmente as pessoas acham que vêm de fora, quando, em termos reais, é uma sintonia que nasce de dentro da pessoa. Se a pessoa não trouxesse a tendência viciosa nela, não entraria em sintonia com aspectos do mundo exterior que estimulariam ela. E aqui, para a gente fechar essas observações, Emmanuel traz essas indicações. Então, inicia dizendo: nas raízes de nossas tendências, nas suas origens, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. O que tem que ficar totalmente bem claro para todos nós espíritas é que o espiritismo, ele, colocando os pontos nos is, diz o que nós nunca podemos responsabilizar nem culpar os outros por desequilíbrios, por vícios, por problemas com os quais nós trazemos raízes dentro de nós, e por isso é que aquilo aconteceu. Então alguém diz assim: eu nunca pensei em roubar, em pegar nada dos outros, mas justamente no dia que eu estava com tanta necessidade, alguém deixou aquele dinheiro na rua, ou na minha porta, onde for. Eu nunca fui de pegar nada, veja. Isso é um caso simplório que eu cito de como se dá as coisas.
a pessoa fica tentando o quê? Se justificar, responsabilizar os outros, as circunstâncias. Não logo no momento que eu estava com muita necessidade, alguém deixou aquela importância ou aquele objeto em minha porta e eu usei de forma ilícita. Não. A culpa, a responsabilidade não foi o momento, não foi o objeto, foi porque dentro da pessoa havia raízes tendenciosas para a queda na ação de apropriar-se de algo que era dos outros. Todo esse painel externo só teve qualquer respaldo porque encontrou algo dentro da pessoa. Se de fato dentro dela estivesse bem alicerçado a honestidade plena, sem traços de fraqueza para a apropriação inepta, ela não ficaria, mesmo passando necessidade. Isso que eu conto se aplica a todas as circunstâncias de queda moral, de envolvimento no vício, onde às vezes a pessoa, principalmente hoje, sobretudo na idade durante a adolescência, e aí um filho ou uma filha que sempre andava na linha e aí arranjou um grupo de amigos, ou alguns amiguinhos que quando olha estão levando para o caminho do mal, para o uso de algum vício, para algum tipo de atividade de desequilíbrio que nunca aquele jovem fez. E quem é o responsável? Não é aqueles amigos, porque aquela pessoa nunca tinha pensado em fazer isso, foi só quando arrumou essa amizade. Essa amizade não deixa de ter certa responsabilidade, mas a definição de sintonia e de queda foi da pessoa. Se ela não trouxesse nela, boa noite, se ela não tivesse trazido aquela tendência, quando surgisse aqueles amigos, aquele grupo de amigos, no segundo encontro, aquele jovem ou aquela jovem não iria mais, porque diria, aquela turma não dá para mim. E quando continua ainda, por quê? Porque traz a tendência viciosa dentro de si, e não foi por acaso que sintonizou com aquele grupo que levou ao descaminho, ou ao uso de drogas ou qualquer coisa ilícita. Então, o que a doutrina espírita deixa bem claro é isso: os meios não justificam os fins, e aquilo que acontece no mundo externo a nós só encontra sintonia para o erro se tivesse dentro de nós as tendências para aquilo. Ou seja, o responsável principal sempre somos nós mesmos. Então, Emmanuel aqui continua dizendo: elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combates dedicadamente. Aqui a gente vai analisar dois aspectos finais nessa introdução. O primeiro deles é o seguinte: tá certo, eu tenho certas tendências viciosas que desde a infância ou desde a adolescência eu percebo, tenho lutado, mas tenho muita dificuldade, não resolvi isso certo. É natural, dentro da ótica de observação, sobretudo do mundo materialista, onde os ideais de alma, de espírito, de virtudes são colocados muitas vezes como papel de besta, porque na verdade o que vale é o prazer, a satisfação máxima dos sentidos, independente de circunstâncias. Isso é como o mundo materialista e imediatista coloca. Para as pessoas que estão envolvidas nesse clima de perspectiva de vida, lutar contra as tendências para o vício ou para determinados desequilíbrios morais, quando esses vícios ou esses desequilíbrios morais proporcionam certa linha de prazer, como é que ela vai lutar contra isso? Para quê? De fato, é por isso, sobretudo, que essas mensagens são dirigidas para nós espíritas, porque para nós
nós somos chamados a outra perspectiva de observação da vida material e daquilo que de fato vai nos dar plenitude e satisfação. Porque na medida que a gente... Isso é natural com toda criatura humana. Na medida que a gente desenvolve mais a inteligência, o raciocínio, a abstração das coisas materiais. Como é essa abstração? Por exemplo, o gosto por poesia. Tem pessoas que até independente de religião, se sentem num nível de satisfação, de prazer, quando leem e se envolvem numa poesia bonita. Isso é algo totalmente subliminar em termos materiais. Quando a pessoa se envolve numa música que faz com que ela entre num estado de meditação, de desprendimento das coisas materiais, que pode ser uma música instrumental ou não, aquela que a pessoa tem mais sintonia, mas quando ela ouve aquela música, ela se desconecta das coisas materiais. E isso para ela dá uma satisfação grande. Por quê? Porque ela está, nesse tipo de experiência, trabalhando valores de plenitude, de satisfação que está para lá do corpo físico. E é para essas pessoas, e sobretudo para nós, que estamos procurando ter um entendimento e realizações em termos espirituais, que a perspectiva de vida mudando faz com que a gente agora se decida por superar tendências viciosas e desequilíbrios morais com gosto, como se diz, com determinação, porque sabe que na medida que conseguir, através da vontade do Espírito, superar certas tendências e certas necessidades puramente instintivas do homem ou da mulher, ela percebe dentro dela um nível de realização, de bem-estar, que de outro modo não teria. E aí, voltando para o texto, é isso que faz com que a gente possa, ao perceber esses elementos de desequilíbrio ou de vício em nós, os combater dedicadamente e se sentindo realizado nesse combate. Mas é preciso ter uma perspectiva espiritual de vida. Porque se a gente não tiver uma perspectiva espiritual de vida, o predominante do convívio social, das nossas relações, serão determinantes e nos envolverão puramente na satisfação e na busca de conquistas e gozos materiais, como se esses pudessem nos realizar plenamente, o que normalmente, na verdade, não conseguem mais. Então, há pessoas que, por ainda não estarem trabalhando determinados valores de percepção da vida e de sensações mais distanciadas do instinto, estão ainda muito envolvidas com o chamado terra-terra. Para elas está tudo bem. Elas podem ter até uma vida longa, envelhecerem só na busca e na satisfação daquilo que paulatinamente o corpo mais adiante vai começar a negar, e ela vai se sentir frustrada. E como hoje tem sido uma tendência bem grande, vai entrar até em depressão, porque ela vai tentar ter as satisfações que tinha jovem, não vai ter mais, e não vai ter perspectivas de vidas futuras, e vai ficar numa situação difícil, que aliás é o grande quadro que a humanidade hoje está à beira de cada vez mais entrar, face ao cultivo do materialismo, que é os estados de depressão, muitas vezes com consequências em suicídios, que, como estávamos comentando aqui, cada dia tem aumentado mais. E a causa maior do suicídio, causa raiz principal, está no materialismo. Devido, sobretudo, a esse materialismo levar aos estados de depressão, que hoje é tido como a maior causa dos suicídios. Bom, vamos agora entrar no nosso tema do livro A Gênese, predições do Evangelho. Predições é justamente aqueles fatos futuros que o Evangelho já traria e que muitas vezes nos leva aos dias atuais que a gente está vivendo.
Como pode, há mais de 2000 anos, ainda haver escritos bíblicos que tratam de questões que nós só estaríamos vivenciando nos dias atuais? Isso é possível? Não só é possível, como é real, que é isso que nós vamos analisar com base no livro A Gênesis. E aí não nos deve causar muita surpresa, nem muito impacto, porque, na verdade, as predições que sempre fizeram parte da Bíblia são predições que, quando se realizam, têm se passado mais de 1000 anos. Não foi outra razão do povo judeu, em grande parte, não ter reconhecido Jesus como sendo o Messias predito, porque tinha as predições sobre a vinda de Jesus no povo judeu, só que essas predições datavam de 600, de 1000, de 1500 anos antes. Porque desde o livro A Gênese, que já havia de forma simbólica a promessa do libertador para o povo judeu. E o livro A Gênese, em termos de escrita, é o mais antigo do Antigo Testamento. Então, a Bíblia é rica dessas predições. E a questão toda é que é numa linguagem simbólica, profundamente, uma linguagem que figurativa, e que fizeram, em parte, o seu papel principal, que qual era? Preservar-se intacável ao longo de séculos, de estar envolvida numa espécie de roupa que as protegeriam intactas ao longo de milênios, como aconteceu com os textos bíblicos até os dias de hoje, né? Eu me lembro que nós comentamos aqui no estudo do Evangelho da quarta-feira passada, os escritos do Mar Morto, né? Os pergaminhos que foram descobertos no Mar Morto e que eram pergaminhos historicamente, cientificamente comprovados, como datando da era do primeiro século, primeiro e segundo século da era cristã. E esses escritos, ao serem traduzidos, evidenciaram que as traduções bíblicas atuais estavam totalmente coerentes com esses textos antiguíssimos, porque tem muita gente que ataca de forma precipitada e indevida a Bíblia, dizendo que aquilo ali já foi traduzido por inúmeras línguas, que já botaram muitas interpretações, que os textos que a gente tem hoje diferem muito dos textos originais, que a Bíblia não faz sentido nenhum. Não, faz sentido sim. E os textos que a gente tem na Bíblia de hoje são os textos desde o início do século. E lá tem esses apontamentos que agora a gente vai tratar desse capítulo do livro A Gênese, que é as predições do Evangelho. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Vamos analisar esse primeiro item que nós separamos e que vai servir de base para alguns comentários que a gente vai ter essa noite. Então, lá em Mateus 24, 35, tem esse texto de Jesus. E aí a gente lembra mais um enfoque de comprovação sobre esses textos, agora com base nos livros da própria doutrina espírita que vieram pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Porque, como nós citamos aqui também naquele estudo, no livro Obreiros da Vida Eterna, uma obra que André Luiz nos trouxe entre o final dos anos 40 e início dos anos 50, é mostrado ali, através da mediunidade impecável de Francisco Cândido Xavier, quando um determinado espírito de ordem muito elevada trazia os pergaminhos, e quando lia os textos dos pergaminhos, que eram textos das cartas do apóstolo Paulo, alguns textos inclusive de algum dos evangelhos, e eram exatamente os textos que nós lemos nas traduções modernas
da Bíblia. Ora, se no mundo espiritual elevado esses textos são coerentes com os que nós temos, qual a razão disso? A razão disso é porque os originais dos livros principais das religiões na Terra, como o budismo, o islamismo, o brahmismo, o cristianismo, os livros dessas religiões que nós temos aqui na Terra, eles são cópias dos que existem no mundo espiritual. Essa é a questão. Por isso, o grande valor que eles têm. Agora, como nós estaremos vendo hoje, dentro de uma linguagem simbólica, que facilitou eles se preservarem ao longo dos milênios. Então, Jesus aqui deixa bem claro que o que ele ensinava, o que ele falava, as palavras que ele dizia, tinha um teor de profundidade, de tal poder magnético e etéreo, que transcorreria todos os séculos e se preservariam na Terra. E aí no livro A Gênese a gente vê esse comentário, que as palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Olha, essa preservação desse código de moral, Jesus, inclusive, tem umas duas partes na Bíblia que ele evidenciou bem claro, deixou bem claro as razões disso. E qual era? Quando ele disse assim: toda a Bíblia, todas as Escrituras, todos os profetas se resumem. Uma vez ele diz assim, se resume a 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o próximo como a ti mesmo. E em outra passagem do Evangelho de Mateus, ele ainda chega a dizer o seguinte: a lei e os profetas, que era todos os escritos que o povo judeu tinha, se resumem a um só ensinamento: faças ao próximo aquilo que gostarias que o próximo te fizesse. Acabou aí. Essa é a razão da perenidade dos ensinos de Jesus. É porque ele está alicerçado e aprofundado na lei do amor. E nessa lei estão todas as grandes religiões da humanidade. Porque, na verdade, tem a mesma origem no Cristo cósmico. Cristo que está acima de todos nós. Inclusive da própria Terra, do sistema solar do qual Jesus foi o seu arquiteto. Continuemos. Mas terão as suas palavras chegado até nós, puras de toda ganga e de falsas interpretações? Aprenderam-lhes o Espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Vejam, aqui nós somos chamados, claro, a fazer reflexões e questionamentos. O primeiro deles, quando diz: será que terá havido falsas interpretações da Bíblia? É claro que sim, mas aí é bom ficar bem claro: interpretações do texto que está lá. E qual o nível e profundidade de divergência dessas interpretações? Gigante. Porque gigante é o egoísmo e o orgulho da criatura humana, que tentou adaptar no entendimento e na interpretação pessoal os ensinos de Jesus, visando trazer benefícios materiais próprios. A razão maior do surgimento, por exemplo, no Brasil, onde nós temos mais de 1000 denominações evangélicas. Algumas delas, ou grande parte delas, condenando umas às outras, dizendo ser o único exclusivo caminho da salvação.
enquanto as demais religiões como sendo os caminhos da perdição. Cada uma dizendo que é aquela que está com a verdade do Cristo. E ao mesmo tempo amaldiçoando umas às outras. Complicado. Que aí a pessoa diz, mas qual a certa? Como é que eu faço para saber qual é a certa? Em essência, Jesus ali já passou o caminho de se identificar a certa qual é. Aquela que esteja da forma mais autêntica, em termos de coerência, com a lei maior, a lei do amor. Aquela que mais estimular e possibilitar aos seus seguidores a vivência desse amor que Jesus trouxe. Mas a gente encontra pessoas que fazem isso em diversas doutrinas religiosas. Exato. E todas elas que fazem estão certas. Porque o caso aqui não é de religião específica, é de comportamento moral e evangélico que traduzam a vivência melhor do que Jesus ensinou em termos de amor. Nós iremos ter pessoas que estão vivenciando esse nível de autenticidade na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, em algumas instituições espíritas. Porque isso, na verdade, não tem a ver com a roupagem externa da religião. Tem a ver com a essência de cada um perante aquela que escolheu. De tal modo que mesmo as pessoas que sejam de doutrinas orientais, lá do budismo, do islamismo, nós encontraremos lá cristãos autênticos, porque estarão dentro da vivência da lei maior que é a lei do amor. É assim que o Espiritismo coloca. Porque o que não diverge são os ensinamentos morais, né? O ponto-chave que foi desconsiderado pela maioria das religiões cristãs, sobretudo, foi o ensinamento moral de Jesus. A maioria das religiões cristãs, incluindo católicas e evangélicas, fizeram o quê? O que é que elas destacaram? Sabe o que elas destacaram mais? Os conceitos, as práticas, detalhes sobre a vida de Jesus, deixando em último plano, em último lugar, aquilo que seria mais importante, que eram os ensinamentos morais. Em relação aos ensinamentos morais, o que as doutrinas cristãs, em grande parte, infelizmente, fizeram, sabe o que foi? Fizeram assim de uma forma bem simplista, não. A vivência da lei dos ensinos morais foi realizada por Jesus. E a fé na realização de Jesus promoveria a transformação automática daquele que se dissesse adepto do cristianismo, através do batismo. Você aceitou os ensinos de Jesus e se batizou? Resolvido. Ele já pagou o preço e já realizou o bem que Deus esperava que você realizasse. Então fizeram um desvio em termos de relevância àquilo que era mais importante no Evangelho. E isso foi resgatado, sobretudo, pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo foi destacar, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que as religiões tinham desprezado, o ensinamento moral. E por que as religiões em geral desprezaram isso? Justamente porque é essa parte que as condenariam. Sobretudo aqueles que ficaram usando a religião como meio de ganhar dinheiro.
E aí encontrariam na parte de ordem moral a sua condenação. Por isso resolveram não tratar disso. Intencionalmente. É como muitas vezes ocorre quando nós temos determinado comportamento ilícito, errado, e não queremos que isso venha a público, e quando, diante de certas circunstâncias da vida, isso é possível de vir a público, a pessoa diz, não, isso aqui a gente deixa para conversar depois, vamos conversar de outras coisas. E tem outras coisas aqui mais importantes. E aí aquilo que, de certo modo, levaria à contradição e faria com que a pessoa se sentisse com a consciência de culpa, ela não quer tratar disso. Essa é a razão principal. Continuemos. Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra. Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação. Esse último texto aqui, analisando a partir dessa última parte, quando diz que terão adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa da salvação. Quando foi que Jesus fez da prática das virtudes condição expressa da salvação? Aqui se refere àquela passagem bíblica quando se dá o seguinte, a maioria de vocês irão se lembrar. E naqueles dias o meu Pai separará as ovelhas dos bodes. Assim, separará o joio do trigo. E naqueles dias será perguntado o seguinte: ou será expresso o seguinte: estive nu e me vestistes, estive preso e foste me visitar, estive doente. Então é passado uma série de vivência prática do Evangelho, as quais, se faltasse, a pessoa estaria condenada. Mas o que é que as igrejas aí destacam em termos de condenação? Você não ser filiado a ela. Se você não recebeu o batismo na minha igreja, sabe Deus para onde vai sua alma, porque para o céu não vai, porque você não recebeu. Vejam como uma coisa aí foi distorcida, porque na própria palavra de Jesus, o que de fato definiria em termos de salvação, entendamos aqui como libertação, sobretudo libertação das ilusões da matéria, da escravidão e dos condicionamentos dos sentidos físicos, da vida voltada só para as coisas materiais. O que é que nos salva disso? A prática autêntica e desinteressada do bem, da caridade, nos seus mais variados aspectos, Desde a caridade material, a caridade moral, em todas as situações aonde a gente, deixando um pouco o nosso ego de estar se satisfazendo, cuidamos e demos maior atenção a alguém que estava passando por uma necessidade ou um problema maior. Quando a gente faz isso aí, de fato, nós estaremos vivenciando essa proposta do Cristo. Voltemos aqui ao início. Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau para se elevar ao céu, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra. Aqui a gente é chamado, sobretudo, a refletir sobre quantas vezes a religião não foi usada para
benefícios de ordem material imediata àqueles que se tornaram líderes, pastores, sacerdotes e tal, daquela denominação religiosa cristã. No Brasil, nós é que temos mais exemplos. Não que o Espiritismo coloque isso como julgamento ou condenação, mas como análise e conscientização. Porque na própria palavra do Cristo, Jesus foi sempre bem forte e veemente em condenar o uso da religião de forma a benefícios particulares. Vocês, fariseus, roubam as casas das viúvas. Se fosse aqui no Eurípides, ia ter um bocado. Colocando uma série de mentiras para tirar de quem já tinha necessidade. Veja que coisa. Agora, hoje em dia, será que isso tem acontecido em muitas denominações religiosas no Brasil? Infelizmente. Continuemos. Sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias, e Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Eu acho interessante nessa primeira parte, quando considera assim: sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias. Eu me lembro que da minha adolescência ao início da idade adulta, quando eu ainda não tinha conhecido o Espiritismo e tentei encontrar respostas no conteúdo doutrinário de religiões, eu fui levado a essas constatações que aqui é colocada. De que modo? Ao frequentar durante algum tempo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, que tem a questão do sábado, e doutrina essa que se coloca como aquela única certa, porque ela veio restaurar a essência do mandamento de Deus, que foi tripudiado pelos próprios cristãos, que seria o mandamento do sábado, ilegalmente trocado pelo domingo. E aí a Igreja Adventista, em decorrência disso, ela se coloca como vindo cumprir o papel da igreja do fim dos tempos, que resgataria exclusivamente os seus fiéis. Na época que eu estive lendo os livros da Igreja Adventista, eu disse: meu Deus, é isso mesmo, eles estão certos. Porque lá, quando eu ia ler no Antigo Testamento, estava lá o sábadozinho, e aí, por circunstâncias pessoais, eu tive que me afastar da Igreja Adventista. Eu fui conhecer a Igreja das Testemunhas de Jeová. E as Testemunhas de Jeová diziam: olha, o problema aqui não foi o sábado, não. O problema aqui foi o nome de Jeová. Porque o nome de Jeová, veja, é o mandamento que diz o quê? O nome de Deus é sagrado. E o nome de Deus da Bíblia não é Deus. Deus é o Deus dos pagãos. O nome da Bíblia de Deus é Jeová. E, logicamente, as testemunhas de Jeová, elas são um povo escolhido para os dias finais. E, lógico, esses dias finais é para todo mundo, né? E aí, como eu sempre trabalhei muito o uso da lógica, porque eu gostava muito e ainda gosto de matemática, eu fiquei analisando. Vejam só uma coisa como é. Os adventistas diziam que eles eram os únicos certos. E eles diziam que diziam assim: os outros está tudo errado, mas tem um pior. O pior é o Espiritismo. Porque o Espiritismo é a exata constatação do poder do mal na Terra, né? Então eles diziam assim: os outros estão tudo errado, a gente está certo. Os outros estão tudo errado. Agora tem um que é pior de todos.
pior de todos é o Espiritismo, porque o Espiritismo afronta a salvação do Cristo, com a história de reencarnação, que você reencarna para melhorar, e a salvação do Cristo. Então, para eles, na forma interpretativa rápida, então o Espiritismo é o pior deles, certo? E quando eu conheci as Testemunhas de Jeová, eu disse: olha, está tudo errado, tudo está condenado, mas tem um pior. O pior é o Espiritismo. Eu disse: meu Deus, veja só como é as coisas. O Adventista diz que está tudo errado e tem o pior de todos, mas eles é que estão certos. Aí as Testemunhas de Jeová dizem: olha, está tudo errado, mas tem o pior de todos. Era o Espiritismo, e só eles estão certos. E aí, por circunstâncias da vida, eu fui conhecer o Espiritismo, e o Espiritismo disse: olha, não tem ninguém condenado, e nem a gente está salvo, quem se diz espírita. Na verdade, todos que vivenciam a prática do bem, independente de crença ou religião, têm na vivência dessa prática o atestado, que se poderia dizer de salvação, de libertação. Então vejam, usando a lógica matemática, se só tem um certo, quem é que seria o certo? Porque tem um que diz assim: eu estou certo, todo o resto está errado. Então ele seria o único certo. Só que tem outro que também diz que está certo, e usa a Bíblia, todos eles usam a Bíblia. E o outro diz: não, eu estou certo, todos os outros estão errados. E tem um que diz assim: não, nem a gente é totalmente certo, e todos têm aqueles que estão certos. E aí, se fosse usar só a lógica de dedução, quem, em termos de lógica, estaria com a verdade? Incontestavelmente seria o Espiritismo. Porque alcançariam todos, sem se dizer certo, e na sua própria doutrina dizendo que em todas as religiões tem pessoas certas, desde que elas estejam no esforço máximo da vivência da prática do Evangelho. Questão encerrada. Então, sendo uma só e única verdade, não pode achar-se contida em afirmações contrárias. Porque estava se dando aquilo, vejam, uma casa cuja frente é pintada de branco, cuja parte de trás do quintal é pintada de azul. E o que é que ocorria? Quem estava só de frente da casa dizia: olha, a casa está aqui, a casa é branca, eu estou de frente de uma casa branca. Quem estava postado no quintal da casa, a casa está aqui, a casa ela é azul, eu estou aqui, estou vendo, a casa é azul. Alguém que estivesse num ângulo diferente, que pudesse alcançar os dois, diria: não, a casa ela é branca, mas é branca na frente e é azul atrás. Era justamente esse que estaria com a verdade, que estaria de um ponto de vista onde ele abrangeriam todas. É esse ponto de vista que o Espiritismo tem em relação à religião, e não o ponto de vista pessoal, que normalmente distorce a verdade só para seu lado. Continuemos. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram essas mesmas palavras. Então, em relação às palavras de Jesus, a divergência e os conflitos que surgem são derivados das interpretações pessoais do homem, que muitas vezes trazem seus conteúdos de preconceitos, de parcialidades, ao analisar determinadas passagens da Bíblia dos ensinos de Jesus. E daí advém toda a multiplicidade de religiões e de cultos. Mas essa multiplicidade de religião e de cultos não ataca a essência verdadeira do ensinamento de Jesus, que é o de que o Espiritismo tanto trata.
tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esses pensamentos. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então Jesus, nessa afirmação, ele se referia ao fato de que efetivamente estável e permanente só o que vem de Deus, não o que vem da interpretação do homem. O que vem da interpretação do homem tem nessa própria interpretação seu caráter transitório e passageiro. Um só rebanho e um só pastor. Aí a gente vai analisar alguns textos referentes a isso. Vejam, tenho ainda outras ovelhas, que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Eles escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um único pastor. João 10,16. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? É isso que esse texto vai começar a analisar em relação a essa passagem bíblica, um só rebanho e um só pastor, e que nós iremos analisar no nosso próximo encontro devido à hora, né? Porque hoje é o dia que nós temos a aplicação dos passos. Então, como eu disse aqui a princípio, essa parte do livro A Gênesis tem alguns textos que são atualizados, são bem focados para os dias que a gente vive e que são bem interessantes que a gente analise e faça realmente um estudo ainda nessa parte final do livro A Gênesis. Vamos para a prece de encerramento, né?